Bom dia, amada Igreja do Senhor. É com alegria que chego até você nesse instante, desejosa de trazer contribuições significativas para você e para os seus dias. Ainda com o livro de Provérbios e hoje trazendo uma orientação que trará certamente uma recompensa divina, colocar isso em pauta. Antes de falar sobre o tema da nossa reflexão, uma pequena orientação, porque o capítulo 22 de Provérbios, a partir do versículo 17, ele vai trazer uma série de orientações, de conselhos, e do versículo 22 até o capítulo 23, 11, ele vai estar trazendo 30 conselhos, 30 orientações específicas para que o aluno, aqui uma palavra do mestre para com o seu aluno, esse aluno pudesse crescer, se desenvolver e alcançar uma vida de sabedoria e também ser abençoado pelo Senhor e também manter uma confiança inabalável, uma confiança firme com esse Deus que vale a pena confiar e caminhar. Ele vai dizer assim, palavras do mestre para o seu aluno. Versículo 17, preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou? E aí, a partir agora do versículo 22, ele vai estar trazendo a orientação ao o primeiro conselho, que é o tema da nossa mensagem de hoje. E a primeira orientação desses 30 conselhos, capítulo 22 de Provérbios, versículo 22, ele diz: não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o seu advogado e despojará da vida os que os despojarem. Temos uma orientação muito séria, é a primeira dos 30 conselhos, essa orientação, quando ele vai dizer aqui também no capítulo 23, no versículo 11, quando ele vai terminar os 30 conselhos, ele vai falar novamente no versículo 10, versículo 11, não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Como nós ouvimos, o capítulo 22 e o 23:11 mencionam coisas que o sábio precisa evitar. Em primeiro lugar, a exploração dos pobres. Significa que Deus se levantará para advogar a causa dos necessitados, dos vulneráveis. Quando o texto vai dizer não roube o pobre, considerar as pessoas pelo valor que elas têm para Deus e, por isso, ajudar ainda mais os necessitados é sempre um bom conselho, é sempre uma boa orientação. O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro são citados diversas vezes na Bíblia como exemplo de pessoas em situação de vulnerabilidade. São inúmeros os apelos por respeito e proteção, e assim o próprio Deus os defende e socorre de modo especial. Faça tudo para não caminhar conforme a lei do Gerson, levando em tudo vantagem sobre os outros, especialmente se forem fracos ou desprotegidos. Nosso papel como cristãos e como igreja é proteger e erguer essas pessoas,
de acordo com o que diz Tiago 1:27, ele declara a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Temos esse desafio, primeiro, que o cuidado de Deus com todas essas pessoas vulneráveis, como já foi citado aqui, o cuidado que Deus tem com os pobres, com as viúvas, com os órfãos e com os estrangeiros. Nós sabemos que Deus tem um cuidado especial com essas pessoas e Deus vai fazer um apelo de forma significativa dentro desses 30 conselhos que Provérbios traz e que nós precisamos levar em conta como aquele que vem, o primeiro, o carro-chefe, a dedicação do Senhor em orientar o seu povo a não roubar o pobre, porque é pobre, e nem oprimir o necessitado no tribunal. Porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os exploram. Depois, trazendo ainda mais um apelo sobre a terra dos órfãos, o cuidado com os órfãos, de não roubar também os órfãos, nem as viúvas, nem os necessitados, nem os vulneráveis de toda sorte. Isso aqui não é palavras jogadas ao vento, é vida para quem caminha com Deus e para quem tem um compromisso de defender a causa que Deus defende. E Deus ama os pobres, Deus ama as viúvas, Deus ama os órfãos, os necessitados de toda sorte. E há uma palavra toda especial nesse sentido. Nós sabemos que Jesus, ele mesmo cuidou, visitou, defendeu, amou e levou a sua igreja também a amar, a defender, a acolher e a abençoar os vulneráveis de toda sorte. Nós, hoje, de forma muito especial, queremos fazer esse apelo, esse áudio, como um apelo para a igreja, para as famílias, para a comunidade de modo geral, a olhar essas pessoas como Deus olha, como Deus as vê. Porque também a palavra é muito certeira quando diz que a religião que agrada a Deus, se alguém se considera religioso, a religião que Deus aceita, que Deus acolhe como verdadeira, como pura, como imaculada, inclui os órfãos e as viúvas em suas dificuldades. E nós não podemos abrir mão desses conceitos e também desse apelo e dessa caminhada que a Bíblia traz esse apelo e que nós sabemos que nós precisamos confirmar, caminhando e obedecendo, porque o Senhor, ele traz uma palavra certeira quando diz que vai se levantar como defensor dessas pessoas que estão em processo de vulnerabilidade, né? O texto usa uma palavra forte, diz que Deus se tornará o vingador de quem maltratar, de quem prejudicar o órfão, a viúva, o pobre, os vulneráveis de toda sorte. Não oprima nem explore, pois o Senhor será o seu advogado. No outro termo, ele diz, será o seu vingador. Esse é, pois, o desafio de hoje, uma palavra dura para todos nós, porque muitas vezes essas pessoas estão à mercê mesmo, à mercê da sociedade, à mercê da nossa caminhada, do nosso dia a dia, e nós precisamos então nos levantar para defender, porque nosso Deus também é o advogado, é o defensor dessas pessoas, e nós, como igreja, como povo de Deus, nós precisamos fazer tal qual. É o desafio de hoje, é o desafio de amanhã, é o desafio de todos os dias. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu estou contigo nessa luta, nessa defesa, em prol de todos aqueles que Deus defende, que Deus acolhe e que Deus ama. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.